Pois é, pessoal, parece que descobriram aí uma reunião fora da agenda do presidente eleito pelo TSE, Inácio, com o Daniel Vorcaro, sim, aquele do Banco Master, né? Então o Lula tá dando um jeitinho aí para se desvencilhar aí desse escândalo e dessa reunião. O que será que o Lula foi falar com o Daniel Vorcaro, o maior golpista bancário da história do Brasil? Seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e vamos falar agora do Lula que se reuniu fora da agenda com Daniel Vorcaro. Mas antes eu peço, por favor, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Olha só, o papai Lully tentou se blindar desse escândalo do Master, mas ele também tem aí uma ligação, inclusive tá todo mundo ligado nesse escândalo do Master, né? Parece que o apresentador Ratinho tem cotas do Tayaya, junto com o Toffoli, que também tá ligado nesse negócio do Banco Master, que tá querendo abafar as falcatruas do Daniel Vorcaro, mas vamos entender a notícia aqui. Em meio à crescente crise institucional provocada pelo escândalo do Banco Master, o presidente eleito pelo TSE, Inácio, o famoso pudim de pinga, atua para tentar desvincular o governo desta turbulência. No entanto, uma reunião, olha só, gente, em 2024, uma reunião fora da agenda com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no Palácio do Planalto, coloca o presidente sob forte pressão, né? Qual é o prejuízo político que um bandido como o Inácio pode sofrer, né? Esse ano, certamente, o Inácio vai sair da presidência do país e nós poderemos respirar tranquilos. Pois bem, esse encontro foi revelado inicialmente pelo colunista Lauro Jardim e confirmado por fontes do próprio governo, que foi realizado quase um ano antes do Banco Central decretar a liquidação extrajudicial, quer dizer, a falência da instituição do Banco Master. Em novembro de 2025, o Vorcaro foi acompanhado pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e pelo ex-CEO do Master, Augusto Lima, para uma reunião com o chefe de gabinete pessoal do Lula, o Marco Aurélio, o Marcola. Que nome sugestível, né? O Lula tem um cara no gabinete da chefia da presidência chamado Marcola. Quem diria que tirar um bandido da cadeia fosse dar tudo isso, né? E o Lula fez um agrado para o Guido Mantega e colocou lá como CEO do Master, justamente para poder blindar o governo de todos esses escândalos, né? E depois disso, o Vorcaro pediu para falar diretamente com o Lully, que recebeu em seu gabinete no terceiro andar lá do Palácio do Planalto. Também participaram da conversa Rui Costa, que é chefe da Casa Civil do desgoverno, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o então diretor e atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né? Toda a nata azeda da máfia reunida no governo. Durante a reunião, o Vorcaro reclamou da perseguição por parte dos grandes bancos que estariam interessados em derrubar o Master, mas é lógico, né? O Master vinha dando golpe aí há anos, já há anos. Aí o Lula disse que caberia ao Banco Central apurar o caso com a isenção do Galípolo, e o Galípolo teria concordado com o Lula, e ainda assim, meses depois, o Banco Master foi liquidado e o escândalo da fraude bancária, estimado em mais de 40 bilhões, com B de bola, veio à tona. Então o Lula cobra o STF e critica a conduta errática de Toffoli. Em 2016, diante do impacto político do ano eleitoral, Lula intensificou os esforços para conter o desgaste. Que desgaste, né? Não tem desgaste aí. O cara é criminoso, o Lula devia voltar para a cadeia da onde nunca deveria ter saído. Aí ele convidou o Dias Toffoli, que é o relator do caso, lá no satânico Tribunal Federal, e o ministro da Fazenda, o Tachad, para um almoço reservado na Granja
do torto. Durante a conversa, segundo relatos, o Lula demonstrou forte, é lógico, né, que demonstrou forte incômodo com a exposição do Supremo. O Supremo está trabalhando a favor do Lula e o Lula está jogando o Toffoli na fogueira. Aí ele disse assim, aí o Lula disse assim, não precisa de desconfiança sobre a conduta do STF no Banco Central e da Polícia Federal, especialmente diante da percepção pública de uma operação abafa. Como é que vai abafar um escândalo? É o mesmo, gente, é o mesmo escândalo dos pedalinhos lá do sítio de Atibaia do Lula. O Toffoli é dono do Taiaiá e ele não poderia ser dono do Taiaiá sendo ministro do STF. Então o Lula, num discurso público, expressou que estava indignado. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões e o Lula está envolvido nisso, por isso que ele está indignado. A irritação também foi motivada pelas ligações entre familiares de Toffoli. A gente viu aí na mídia, se você procurar, uma reportagem do Metrópolis mostrando que a cunhada e o irmão do Toffoli vivem numa casa bem pobrezinha, né? Enquanto o Toffoli, ministro do STF, tem bilhões de reais, tem um cassino dentro do Taiaiá. Ele diz que, segundo as leis do Paraná, é possível ter cassino, mas ele não explica nada. Caça-níqueis, né? Máquinas de moedas caça-níqueis, mas eles não explicam nada sobre jogo de pôquer, sobre esses jogos que envolvem dinheiro, né? Então, o Toffoli ficou quietinho sobre isso. Então, o Lula está irritado porque tem ligações entre familiares do Toffoli e os próprios investidores com a participação no Resort Taiaiá, como eu já falei, inclusive o Ratinho tem participação no Resort Taiaiá. Eu não vejo isso como um grande problema porque você, como pessoa física, pode investir no resort. Você compra cotas desse resort e ganha dinheiro a partir de quem se hospeda no resort. Então não tem nada de mal nisso. O que tem de mal é o Toffoli ser dono do Taiaiá. Isso não poderia acontecer. O cunhado do Vorcário, Fábio Zettel, também tem participação nesse Taiaiá. E quando alguém ligado à família de um golpista que é presidente do Banco Master está envolvido, é porque o Dias Toffoli também está envolvido. A gente viu na reportagem do Metrópolis o Toffoli recebendo de helicóptero esse pessoal todo, sem cerimônia nenhuma, com a certeza de que nada vai acontecer com ele, né? Ele não teve nem a capacidade de falar assim, olha, você para o helicóptero em qualquer lugar, depois você pega um carro e a gente te encontra num posto de gasolina, você vem num carro descaracterizado para ninguém desconfiar. Mas não, o cara foi lá receber, o Toffoli foi lá receber o cara de helicóptero no heliponto, tá todo mundo filmado, o tal do Fábio Zettel, o Toffoli, o Vorcário, tá todo mundo junto nessa merda toda, né? E o governo aqui, eles dizem que ele teme a percepção de omissão e desgaste eleitoral. Gente, essa percepção já está consolidada. A gente percebe que realmente o Lula é um bandido, que o Vorcário é um bandido, que o STF todo está envolvido nesse brólio, né? E além disso, o presidente avalia a exposição do Moraes. O Moraes, que é o dono e senhor do país, dizendo o que as pessoas podem fazer ou não, inclusive meteu o bedelho na caminhada lá do Nicolas Ferreira, e o Lula não está gostando que o Alexandre de Moraes exponha tudo aí, junto com o Fachin, junto com o Gilmar Mendes e o Toffoli. Aí eles vêm fortalecendo o discurso antipolítico e anticonstitucional que a esquerda tanto teme. Lula também se manifestou preocupado com o desgaste do Gabriel Galípolo, que é um paspalho. O Gabriel Galípolo só está conduzindo o Banco Central porque a indicação do presidente do Banco Central, do Bolsonaro, para a presidência do Banco Central, o Roberto Campos Neto, né, administrou o Banco Central de uma maneira fantástica, junto com a ajuda do Paulo Guedes também, que havia combinado essa indicação
com o Bolsonaro. Então o Galípolo, que é a indicação do paspalho, do bandido, do presidemente, do pudim de pinga, só está gerenciando um trabalho que o presidente anterior do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, vinha feito de maneira espetacular. Então, eles estão dizendo aqui que o clima azedou quando Toffoli entrou em rota de colisão com o comando da Polícia Federal, impedindo que eles investigassem toda essa sujeira, né? E segundo os assessores do Palácio, o que irritou ainda mais o Lula é essa intervenção do Toffoli nessa coisa toda que está acontecendo. Então, o presidente, o pudim de pinga, está se esforçando para se desvincular do caso Master, mas acho que não vai ter solução. E ainda vão abrir uma CPMI para enquadrar o Lula de novo. O Lula que nunca deveria ter saído da cadeia. Esse ano não dá tempo mais de prender o Lula, mas esse sujeito aqui vai pagar por tudo que ele andou fazendo, né? Ou que ele não andou fazendo. Como é que pode? A gente está num país onde as pessoas, eu me recuso a acreditar que as pessoas votaram nesse paspalho para ser reeleito presidente. Isso tem muito a ver com o nosso sistema eleitoral, com as caixinhas mágicas, enfim. Onde estão os quase 60 milhões que votaram no Lula, né? Que não foram para a rua nenhuma vez. Então, muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.